Olá, sejam bem-vindos novamente, mais uma videoaula. Vocês vão perceber que são várias videoaulas para a gente conseguir estabelecer esses procedimentos e, enfim, vamos já à matéria e vamos lá para o nosso último método de previsão de demanda, que é o alisamento exponencial corrigido pela tendência e sazonalidade, tá? Então agora a gente vai estar estabelecendo procedimentos para realização da minha demanda, considerando sazonalidade, considerando tendência e considerando o nível. Então agora, basicamente o modelo completo, também denominado de Winter, tá? Então aqui vamos para o template que foi disponibilizado para vocês. As aulas são para ser feitas em sequência, o nível 0 e a tendência 0, pelo nosso modelo, elas vêm de duas constantes, tá? Se vocês forem verificar que o nível 0 e a tendência 0 e os fatores sazonais de 1 até 4 vão utilizar procedimento para demanda estática. Então, o meu nível 0, a minha tendência 0, e o S1 até o S4, vocês vão verificar que eles vão vir da minha demanda estática aqui. Se vocês estão vendo os vídeos em sequência, vocês acabaram de visualizar. Dentro disso, então a gente já tem aqui na minha planilha o meu nível 0. Eu vou clicar aqui e ele vem da demanda estática. Então, demanda estática está na minha aba ao lado, demanda estática, nível 0, 18.439. Se vocês não se recordam como que se faz esse procedimento, se vocês não viram um vídeo ainda, por favor, vejam um vídeo que vocês vão verificar como que você vai criar essa demanda estática. Então, nível 0 é 18.439, a minha tendência 0 é 523,81. E os meus fatores sazonais, como está estipulado aqui na nossa fórmula, do S1, e depois eu passo para vocês até porque o S4, a gente vai estar visualizando eles aqui, também da demanda estática. Então, eu vou clicar aqui no S1, igual, venho na minha demanda estática, vou pegar aqui aqueles fatores que foram calculados aqui. Várias pessoas em vários anos aí que eu tive dando de aula acabam estipulando de forma diferente, acabam errando isso. Eu só selecionei aqui, ou vou clicar no meu primeiro item e vou jogar aqui, ele vai até o meu período 4. E já eu explico por que a gente vai estar estabelecendo até o período 4. Por uma questão da fórmula que eu vou estar utilizando, e aí vocês vão verificar aqui na fórmula que a minha previsão de demanda para o período T mais 1, ela é igual a o LT mais a tendência vezes o fator sazonal T mais 1. Né? Então, é o LT0 mais a tendência 0 vezes o fator sazonal T mais 1. E depois, quando a gente for prever lá no final, vocês vão verificar que eu vou utilizar um fator multiplicador para o meu fator de tendência, tá? Eu vou multiplicar esse item por um fator multiplicador da minha tendência. Mas agora a gente vai preencher o elemento que é o meu nível 0. Então, para isso, a gente precisa dar uma olhada na fórmula. Assim como vocês, eu também estou exatamente aqui nesse ponto olhando para a fórmula do nível, que é do nível T mais 1, né, do meu primeiro nível, é igual a alfa vezes dt mais 1 dividido pelo st mais 1, ou seja, eu vou trabalhar com os dados da demanda do período dividido pela sazonalidade do período, mais 1 menos o alfa vezes nível 0 e a tendência 0. Vamos lá, vamos colocar isso daqui no Excel para rodar. Então, igual nível 0. Opa! Igual o meu alfa.
Onde que está a alfa aqui? A alfa está aqui embaixo. Eu estipulei em 0,5. Só lembrando, esses fatores depois, se a gente quiser jogar no solver, a gente pode também. Então, alfa D22, F4, vezes, abre parênteses, a minha demanda do primeiro período, que é 8.000, dividido pelo meu fator sazonal do primeiro período, que é 0,47. Vou fechar parênteses, eu vou colocar mais um parênteses aqui, para garantir que essa multiplicação seja feita aqui. Ainda tem mais um item, mais, abre parênteses, 1 menos o alfa, que é 0,05, fecho parênteses, vezes a minha tendência zero mais o nível zero. A tendência zero está aqui e o nível zero também. Então, vezes a tendência zero, que é 523,81, mais o nível zero, que é 18.439. Vou novamente fazer um pequeno procedimento com parênteses, garantir que a multiplicação seja feita. Uma vez feito isso, é só clicar e arrastar que ele vai me dar os fatores para os demais meses. Eu venho aqui agora e começo a replicar o meu fator de tendência. A tendência está descrita aqui como a tendência do período T mais 1, do período 1, é beta vezes o L T mais 1, o L do período, menos o L do período anterior, mais 1 menos beta vezes a tendência do período anterior. Então, voltando aqui, a gente vem aqui no fator de tendência, vamos preencher ela. Ela vem aqui como igual beta, que é 0,1, vamos travar, F4, vezes o LT mais 1, que é 18.862, eu vou colocar um parênteses aqui, 18.862, menos o L0, que é 18.439, mais, abre parênteses, 1 menos o beta, F4 para travar, vezes a tendência zero, que é 523,81. Bom, novamente, eu vou colocar só mais um parênteses aqui para garantir que essa multiplicação seja feita, para garantir que essa multiplicação também seja feita. Caso você não coloque todos os parênteses, em alguns casos a gente pode ter um procedimento diferente, tá? Então, aqui a gente vai ver que tem mais uma fórmula, que é a do ST. Eu vou dar um Ctrl C para adotar o mesmo procedimento que a gente teve no item anterior. Então, vamos supor que eu estivesse calculando aqui, vou estar calculando S para o meu período zero, né? E aí P seria 4 mais um 5, o S5, aí teria gama e etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não conseguiria trabalhar com os dados, considerando essa fórmula, com os dados anteriores aos meus períodos 4, ao meu período 4, porque ele pede para que você comece a calcular no período seguinte ao período que você considerou como sendo o período de cálculo que você estabeleceu. Então, dentro desse elemento, a gente tem que visualizar, né, que seria impossível ou inviável que esse elemento tivesse sendo feito de uma forma coerente, de uma forma bem positiva em relação àquilo que se está estabelecendo. Então, vamos lá, vamos
agora transferir isso daqui, aquilo que está aqui, para os procedimentos de cálculo, tá? Então, vamos, eu só lembrando, vou começar a calcular no meu período 5. Então, eu venho aqui, no meu período 5, igual, ali está gama, então eu vou, pela primeira vez eu vou usar gama, F4 para travar, vezes, abre parênteses, dt mais 1, então eu vou trabalhar aqui com o meu período 1, que é 8.000, dividido pelo meu L1, que é 18.862, mais 1 menos gama, gama com F4, fecho parênteses, vezes o meu fator sazonal do período T mais 1 aqui do meu primeiro período também. Tá? Então, só confirmando aqui aquilo que a gente fez, se não faltou alguns parênteses, e no meu caso faltou, né? Eu quero que o gama multiplique a divisão da minha demanda do período 1 pelo nível 1, e depois eu quero que 90% de 1 multiplique o meu fator sazonal. É isso que a gente está fazendo aqui como procedimento de cálculo para estabelecimento do meu fator sazonal. Então, se a gente vier agora, clicar aqui e arrastar, vocês vão perceber que eu vou fazer esse procedimento até o meu período 12, eu tenho já nível, tendência e fator sazonal. Fazendo isso, eu volto aqui e a gente vai ter, e vou inserir essa pequena fórmula aqui do forecasting, ou seja, Ft mais 1 é igual a Lt mais a tendência T vezes o meu fator sazonal T mais 1. Então, voltando aqui, na minha previsão de demanda, eu tenho esses dados, vou verificar se não tem nenhum dado errado. Eu venho aqui no forecasting e vou verificar então que a previsão de demanda para o período 1 é igual a LT, vou abrir parênteses, LT0, que é 18.439, mais a minha tendência zero, que é 524, vezes o meu fator sazonal, esse fator sazonal que é do período 1. Então, vou pegar os dados de nível e tendência do mês anterior e vou multiplicar pelo fator sazonal. Eu vou fazer isso até o meu período 12. Aqui vocês vão perceber que para a gente completar o período 13, 14, 15 e 16, eu preciso ainda, se eu clicar e arrastar, eu preciso dos dados do meu fator sazonal. Qual é o procedimento que eu vou adotar? Eu vou tirar, lembra? Eu vou tirar uma média desses fatores sazonais. A minha demanda, ela se repete em um padrão, então eu vou verificar aqui o meu primeiro período do ano 1, o meu primeiro período do ano 5, mais o meu primeiro período do ano 9. Tudo isso eu vou dividir por 3. Eu vou ter novamente uma média dos meus fatores sazonais. Clico e arrasto. Eu tenho novamente uma outra média desses fatores sazonais. Aqui na previsão de demanda, eu vou adotar um procedimento diferente, tá? Eu vou multiplicar a tendência, como eu não tenho como rodar esse modelo, eu vou ter que deixar ele parado,
porque eu não tenho mais dados que vão estar continuando no período 13, 14, 15, eu vou multiplicar a tendência pelo número de períodos, tá? Então, dentro desse elemento, eu vou estar multiplicando a tendência pelo número de períodos. Vamos ver aqui como que a gente vai fazer isso. Então, eu venho aqui na minha previsão, tá? Vou dar um igual. Vai ser igual ao meu nível do período anterior, que é 24.770, mais a minha tendência, eu vou abrir parênteses, que é 530, vezes, eu vou multiplicar uma vez o meu nível, porque ele vai estar sendo repetido uma vez. E num segundo momento, a gente vai estar multiplicando essa tendência por 2. E tudo isso vai ser dividido pelo fator sazonal. Barra o meu fator sazonal, que é 0,46. Eu vou travar a célula E16, porque eu vou pedir para rodar. Eu vou travar a célula F16 também, porque eu vou pedir para rodar esses elementos. Então, aqui a gente tem a minha previsão de demanda sendo trabalhada, tá? Dentro dos meus fatores sazonais, dentro daquilo que a gente está pré-estabelecendo e tendo como fatores aqui alguns dados que vão estar se configurando dentro do meu item. Só que, se vocês notarem, eu falei vezes, mas a minha fórmula, ela tá... Olha aqui que legal. Eu falei vezes e coloquei barra ali. Então, vamos voltar aqui. Eu vou apagar esse item. Vou refazer com vocês, vocês vão verificar. Eu coloquei aqui, ó, barra G17 e é vezes G17. Então, só verificando os dados, né? Eu já corrigi, mas eu posso fazer de novo perfeitamente aqui com vocês. Então, vai ser igual ao meu nível 0. Eu vou abrir parênteses, igual o nível do período 12, melhor dizendo, mais a tendência do período 12 também, vezes o meu período de tempo 1, fecha parênteses, e tudo isso daqui vai ser vezes 0,46. Tá? Então, eu vou aqui travar o E16, vou travar o F16, vou inserir mais um parênteses aqui para garantir que essa conta seja feita antes e vou manter o padrão de multiplicação. Então, aqui a gente tem novamente a minha previsão de demanda sendo concluída. E aí a gente tem novamente todos os procedimentos de erro que foram realizados. Eu vou fazer com vocês um a um, mas aqueles que já estão feras nesses procedimentos de erro não precisa ficar refazendo, né? Eu teria até uma forma mais fácil aqui para estar trabalhando com vocês, mas eu vou refazer, vou passar, vou bater bastante nesses pontos que são itens que são importantes da gente estar concluindo. Eu tenho tempo no vídeo, aqueles que já souberem como calcular podem ir calculando, enfim, eu voltei aqui nas minhas fórmulas. O erro de previsão, na verdade, nada mais é do que o fator a minha demanda prevista menos a demanda real. Então, vamos lá. O fator erro é igual à minha previsão menos a minha demanda. O meu erro absoluto nada mais é do que igual ao ABS do meu erro. E aí eu tenho um erro quadrático. O erro quadrático médio, que nada mais tá aqui a fórmula, que é a soma, né, daqueles procedimentos que a gente já está acostumado, a soma do meu erro, elevado ao quadrado, dividido por n períodos. Então, a gente vem aqui no Excel, rapidinho, igual, a gente tem essa função que é soma quadrado do meu erro, em relação ao meu erro, para eu poder clicar e arrastar.
Eu vou dar um F4 aqui para travar uma das fórmulas. Tudo isso dividido pelo período. Então, depois eu tenho desvio médio absoluto, que nada mais é do que também uma média do meu erro absoluto. Então eu vou verificar aqui, vou clicar, igual, eu vou trabalhar com a média aqui, a média, só que para que eu possa clicar e arrastar, eu vou fazer o seguinte, a média do meu J em relação ao J, vou travar uma das células com o F4. Você vai verificar que já está aqui. Depois eu tenho percentual de erro, que nada mais é do que o erro absoluto, que é o AT, dividido pela minha demanda, que é 8.000, vezes 100. Eu tenho 11% de percentual de erro. E depois eu tenho o percentual de erro médio, que nada mais é, para a gente trabalhar de uma forma mais simples, do que a média acumulada do meu erro. Então, vou colocar aqui igual a média, percentual de erro, em relação ao percentual de erro. Novamente, travo uma das células, para poder clicar e arrastar. E tenho o meu SAT, que está aqui como um valor, um desvio que a gente vai estar trabalhando, médio, dentro da previsão, quase como se fosse um desvio padrão, que ele nada mais é do que a soma, enfim, do meu erro em relação ao meu erro, com F4, dividido pelo desvio médio. Olha que eu venho aqui, eu vou selecionar esses dados, vou clicar, ele vai me preencher uns dados a mais, eu não quero esses dados. Vou verificar aqui, estou com todo um conjunto de erros preenchidos e, enfim, estou trabalhando. O que eu posso fazer aqui, se a gente quiser, também, eu já tenho um MAD calculado, mas eu posso calcular de novo, que é igual a média do desvio médio absoluto. Todos esses procedimentos vocês já viram anteriormente, por isso estou passando um pouco mais rápido. Eu posso utilizar o solver, né? Para utilizar o solver, eu vou em dados, solver. Olha que legal, já está até preenchido, mas eu vou redefinir tudo para a gente refazer aqui com vocês. Então, minha função objetivo vai ser minimizar o meu MAT, alterando quais variáveis? Alterando alfa, beta e gama. E aqui eu vou adicionar algumas restrições. As células de referência alfa, beta e gama tem que ser menor ou igual a 1. Vou adicionar de novo. As células alfa, beta e gama tem que ser maior ou igual a 0. Ok? Vou pedir para rodar o não linear. Ele vai me gerar uma solução muito próxima a 0. E dentre aqui, uma das análises que a gente pode realizar, pessoal, estou me atendo um pouco mais nesse vídeo, mas é que se você sempre minimizar esse fator de erro, você vai estar considerando uma menor variação, uma menor tendência de crescimento, um menor fator sazonal. Então, se a gente quiser considerar que a nossa demanda avaliar qualitativamente que ela está crescendo, talvez vocês não tenham que trabalhar com fatores de otimização do solver. E o que a gente pode fazer aqui é criar um gráfico comparativo. Eu vou fazer isso aqui. Para a gente comparar os diversos métodos, eu vou adicionar aqui para vocês um novo item, eu vou chamar de gráficos. Para a gente finalizar o exercício de uma forma bem legal. Tá? Eu vou copiar os dados aqui do meu período.
Eu vou copiar todos esses dados aqui e vou pedir depois para a gente ir gerando alguns gráficos, tá? Vou colocar na célula 2. Aqui a gente já tem os períodos e etc. Eu vou pedir para ele gerar um gráfico. Aqui, considerando esses itens, inserir um gráfico de linha. Ele já me plotou um gráfico. Você pode colocar um título. Vamos colocar aqui séries temporais, séries. Vamos colocar aqui comparativo, vai ficar mais bonitinho, comparativo. Aqui eu já tenho o gráfico, essa daqui é a minha demanda histórica, em azul. Eu vou pegar e vou inserir outros itens. Eu vou selecionar dados, vou adicionar uma série. Então, eu vou colocar no nome da série, eu vou chamar de móvel, que é a minha média móvel. E aqui, a hora que eu vou selecionar os dados, eu vou lá na minha planilha, onde eu tenho a média móvel, e vou verificar quais foram os valores calculados para a média móvel. Eu vou selecionar e ele vai me adicionar aqui no gráfico um comparativo da média móvel. Vou também adicionar uma outra série, que eu vou chamar de alisamento exponencial de primeira ordem. Vou colocar alisamento exponencial, vou pegar os dados e vou jogar os dados aqui do alisamento exponencial que estão calculados aqui para mim. Vou dar um OK. Ele já adicionou aqui os dados do alisamento exponencial. Vou adicionar também, vou chamar aqui de, tem a tendência, vou chamar aqui de hold. E vou pegar os dados que a gente previu de demanda do hold, que está aqui na tendência. Vamos selecionar todos os dados. Vou adicionar mais um dado, que é o Winter, que é a tendência e sazonalidade. Então, vamos aqui. Eu vou chamar de Winter. Vou copiar os dados. Aqui, foi esse que a gente acabou de fazer. OK. Tem mais um que a gente fez. Eu vou estar pegando, vou adicionar aqui essa outra série, que é a demanda estática, e vamos copiar esses dados aqui da demanda estática também. Vamos lá, tá aqui, eu vou chamar aqui de estática. Vamos copiar os valores da série. Ele está me dando um pequeno problema. Vou cancelar aqui, que ele vai. Então vamos adicionar novamente o nome da série. Está aqui dentro da minha demanda estática. Vou adicionar os valores. Dentro dessa demanda estática, vamos adicionar esses valores que estão aqui. Demanda estática, vamos lá. Copiando os dados. Demanda estática. OK. Vamos gerar aqui. Ele ficou com série 6. A gente poderia editar, colocar um nome, mas enfim, só para a gente estar trabalhando esses dados. Você vai poder montar um comparativo aqui. Vamos ampliar um pouquinho mais esse gráfico. Você vai verificar que a gente tem dados que são interessantes, curvas que são muito similares, e eu estou falando da Winter, que considera a sazonalidade e a tendência de crescimento. Eu estou falando da estática. Eu tenho um comparativo quando eu pego um alisamento exponencial, que ele considera só a tendência de crescimento, né? Esse aqui na Holt, né? Então você percebe que ele linearizou
e considerou só uma tendência de crescimento, que é muito interessante para a gente. Então, você monta dentro da empresa um gráfico comparativo desse e você vai visualizando e adaptando o teu modelo, acertando o teu modelo, até que você consiga chegar a um produto final que seja interessante para a empresa. E uma vez ele montado, você não precisa ficar retrabalhando esse modelo, tá ok? Pessoal, eram essas as informações. Eu tentei passar tudo isso em poucos vídeos, mas muita informação para aqueles que fizeram análise de dados. Vocês ficaram um semestre inteiro para ver esses procedimentos. Aqui a gente está vendo em uma ou duas aulas, porque a base matemática para isso você já tem. Ok, pessoal? Muito obrigado. E no próximo vídeo a gente já fala sobre plano de produção agregado. Valeu e boa aula, boa videoaula para vocês. Obrigado e até mais.